Quantos estão me ouvindo, pode dar um glória a Deus? Não é para glória a Deus. Amém. Estamos aqui, né? Exatamente aqui com glória a Jesus. Aparentemente, né? Glória a Jesus, 9 pessoas, é isso mesmo? E com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, estamos em 12, né? 13, glória a Deus, que está aí o poder de Deus. Estamos em 13 pessoas. Vamos entrar na palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Glória a Deus. O título vai nos dizer, meus amados irmãos, irmãs, na fé em Deus, exortação à santidade, o amor fraternal e ao trabalho. Porque não nos chamou Deus para a imundícia. Nós podemos saber, meus amados irmãos, que Deus ele é santo ou não é? Deus é santo. Em Deus não há qualquer imundícia. Em Deus não encontramos corrupção. Em Deus não encontramos qualquer tipo de imundícia. Mas Deus, ele é santo, Deus, ele é perfeito e Deus, aleluia, ele é fiel. Se Deus é do jeito que é, ele quer que nós também sejamos. Não é verdade? Porque no princípio de todas as coisas, Deus fez o homem em imagem à tua semelhança. Glória a Deus. Então Deus, ele quer do ser humano que o ser humano venha a ser, aleluia, santo como ele é santo. Porque ele não chamou nós, aleluia, para a imundícia. Ele não chamou nós para as impurezas, mas ele nos chamou para a santificação. Glória a Deus. Vamos falar um pouco, aleluia, da cidade de Tessalônica. Porque a cidade de Tessalônica estava situada junto a Via Ignácia, do lado ocidental da Península Calcídica. Península Calcídica. Então era o principal porto marítimo da antiga Macedônia e um importante centro comercial e militar. Depois que Paulo e Ciro foram forçados a deixar Filipos, eles viajaram pela Via Ignácia rumo a Tessalônica. Em Atos dos Apóstolos 16, 39, 17 primeiro. Onde Paulo ensinou na sinagoga por 3 sábados. Os missionários foram obrigados a deixar a cidade quando os judeus antagônicos, depois de incitarem o povo de Tessalônica, trouxeram alguns dos crentes diante dos oficiais da cidade e acusaram de promover ideias heréticas. Depois desse tumulto, os crentes sofreram grande perseguição. Paulo, ao perceber que não teria tempo suficiente para dar-lhes uma firme base na doutrina cristã, desejou retornar a Tessalônica, mas foi impedido por Satanás. Glória a Deus. Como está em 1 Tessalonicenses 2, 17 ao 18. Só que então, como ele foi impedido de voltar lá para afirmar uma base, doutrina teológica das Escrituras, segundo a vontade de Deus, ele enviou Timóteo para concluir a obra que havia iniciado. Então a primeira epístola aos Tessalonicenses foi escrita pelo apóstolo Paulo, provavelmente aí entre os anos 50 e 51 depois de Cristo, quando Timóteo retornou para junto dele em Corinto. Glória a Deus. Ele trouxe boas notícias da constância e do zelo do povo na propagação do evangelho. Ainda assim informou que havia alguns problemas éticos, bem como alguns conceitos
escatológico equivocados. Os crentes tessalonicenses estavam preocupados com a possibilidade de que os santos que morreram perderiam a vinda de Cristo. Paulo lhes assegurou que os que já tinham morrido seriam arrebatados para encontrar o Senhor, da mesma maneira como os que estiverem vivos na sua vinda. Apesar desses problemas e da perseguição que enfrentava, a igreja de Tessalônica propagou fielmente o evangelho. Graças a Deus. Então nós podemos ver que ao capítulo 1 vai ser declarado sobre o sucesso do evangelho em Tessalônica e a fidelidade daquela igreja. Era uma igreja que tinha seus problemas? Sim. Só que era uma igreja que tinha uma fé tremenda. Era uma igreja, aleluia, glória ao Espírito Santo, que outra hora, glórias a Deus, estava perdendo tempo com coisas que não deveriam perder a respeito da ressurreição e volta de Cristo, e a volta de Cristo. E nós estávamos vendo que, aleluia, muitas das coisas ali em Tessalonicenses eram, aleluia, aquilo que faltava, aleluia, neles. Por isso que o apóstolo Paulo foi doutriná-los. E após ser impedido, levou seu filho na fé, Timóteo, para dar, aleluia, procedimento naquilo que lhe foi impedido. Glória a Deus. Nós podemos ver que é uma igreja de fidelidade. Nós podemos ver, aleluia, que o apóstolo Paulo ele vai chamar a atenção no capítulo 4, no versículo 7, sobre a exortação à santidade, o amor e trabalho. Ele vai chamar a atenção ao povo de Tessalônica para que eles pudessem, aleluia, ver e rever aonde é que estavam errando, para que aquela igreja possivelmente ela poderia avançar. Possivelmente, apóstolo Paulo poderia alavancar aqueles, aleluia, que estavam dispostos, aleluia, a ser fiéis e a propagar, aleluia, o evangelho de Cristo Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus de maravilha. Glória a Jesus. Glória a Deus. Nós podemos ver que o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, narra a chegada de Paulo e Silas a Tessalônica. Sua segunda viagem missionária. Tessalônica era uma cidade portuária, a mais importante da região da Macedônia, no nordeste da Grécia, fundada por volta de 315 a.C., por Cassandro, general do rei Alexandre Magno, mais conhecido como Alexandre o Grande. Esse foi o general que deu o mesmo nome de sua esposa à cidade, Tessalônica, cidade conquistada e reconstruída, aleluia, por volta de 168 a.C., pelos romanos. Só que posteriormente a cidade tornou-se a capital da província romana, com aproximadamente 200.000 habitantes. Paulo e Silas tiveram grande oposição nessa cidade e foram forçados a fugir para Bereia e depois para Atenas. De lá enviaram Timóteo para obter notícia da comunidade de Tessalônica. A volta de Timóteo proporcionou grande alegria a todos. Portanto, aleluia, após ter recebido a informação de Timóteo sobre a igreja, Paulo escreveu de Coríntio a sua primeira carta aos cristãos de Tessalônica. E nós vamos encontrar os problemas que havia ali na cidade de Tessalônica, que havia ali ao meio dos tessalonicenses. Nós podemos ver que o ambiente em Tessalônica era pagão e imoral. Havia muitos santuários construídos para os deuses gregos, judeus,
Ártemis, Apolo e alguns deuses egípcios. O culto ao imperador também era muito tradicional. Todos os cidadãos tinham de participar dos rituais desse culto. Aleluia. E recusa a fazê-lo era, aleluia, a considerada uma rebelião contra Roma. A recusa a fazê-lo era considerada uma rebelião contra Roma. Então, além das mentiras e perseguições do judeu, havia entre os propósitos, os próprios irmãos, muitas dúvidas a respeito do destino do cristão após a morte. E também havia uma tendência a desprezar toda a autoridade legal. Existia uma grande inclinação à imoralidade, resultando na queda de muitos cristãos. E sinais de divisões eram comum na igreja. Só que o apóstolo Paulo ele vai dar conselhos e orientações, diretrizes para o povo de Tessalônica. O apóstolo Paulo vai dizer como já era costume a princípio. O apóstolo Paulo elogiou a fé, a perseverança e as demais qualidades dos irmãos da igreja de Tessalônica. Nessa carta aqui de Tessalonicenses, o apóstolo Paulo também demonstrou aos Tessalonicenses que o evangelho que pregava não era constituído apenas por palavras, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então nós podemos ver, aleluia, algumas admoestações do apóstolo Paulo para os Tessalonicenses. Ele vai dizer, ao longo dos capítulos, do primeiro ao último, ele vai dizer, não sejais pesados aos seus irmãos. Por quê? Glória a Deus. Porque o apóstolo Paulo, ele vai dizer que não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Aleluia, glórias a Deus. E ele vai falar, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Ele vai dizer também, orem abundantemente de dia e de noite. Busquem incessantemente. Continuem na perseverança com a vocês estão. Cresçam em amor um com os outros. Sejam irrepreensíveis em santidade. Abstenhais da prostituição. Possuam o seu vaso em santificação e honra. Ninguém oprima ou engane os seus irmãos em negócio algum. Trabalhai com as próprias mãos e viva honestamente. Glória a Deus. Glórias ao Senhor Jesus de Nazaré. Nós podemos ver, meus amados irmãos, que o apóstolo Paulo, ele está abordando aqui os principais temas dessa carta. Sobre a fidelidade da igreja, sobre o seu próprio ministério em Tessalônica, sobre a sua própria preocupação com os irmãos de Tessalonicenses, de Tessalônica, com a sua própria, aleluia, glórias a Deus, sua preocupação sobre exortar os irmãos, sobre a santidade e o amor ao trabalho, de dar diretriz e ensinar os irmãos sobre a ressurreição e vinda de Cristo, que os irmãos estavam preocupados com isso. E estava dizendo também para vigiar e seremos sóbrios. Aleluia! Vigiemos e seremos sóbrios. São os principais temas abordados no livro de 1 Tessalonicenses. Para nosso dia atual, vamos trazer para o dia atual, ok? Glória a Jesus. Vamos trazer para os nossos dias. Glória a Deus. Meus irmãos,
nós podemos ver que os cristãos da comunidade de Tessalônica são um modelo para todas as comunidades de todos os tempos. Não é por acaso que no início o apóstolo Paulo a sauda com alegria e graça. Portanto, aleluia, em meio à cultura, glória a Deus, em meio a uma cultura pagã, imoral daquela época, um grupo de pessoas tornou-se cristão e fez a diferença. Evoluíram, deram a guinada, mesmo correndo risco de morte. Então essas pessoas aceitaram com coragem a graça para seguir a Jesus Cristo, confiando que da mesma maneira que Jesus foi ressuscitado dos mortos, eles também seriam, pois acreditavam que Jesus era o único que podia salvar os homens da ira futura de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Então o que nós podemos fazer, meus irmãos? Rogamos para que na atualidade Deus encontre pessoas dispostas a servi-lo de corpo, de alma e espírito. Que essas mesmas pessoas, sem reservas ou medo de morrer por amor a Jesus Cristo, tenham certeza na totalidade, que depois que terminada a missão aqui na terra, desfrutarão das maravilhas preparadas pelo próprio Deus no céu, onde será a morada eterna de todos que foram fiéis até o fim. O que nós podemos aprender, aleluia, com a cidade de Tessalônica? O que nós podemos aprender com a cidade de Tessalônica? Nós podemos aprender que nós devemos nos abstenhar de tudo quanto não procede de Deus. Nós devemos saber que não compensa a gente querer ficar pensando quem vai ser salvo, quem não vai. O que compensa a gente, aleluia, perseverar na sã doutrina. O que compensa é que a gente venhamos, aleluia, olhar para nós mesmos e visualizar onde está o defeito, onde está o erro, onde está a queda, onde está a depravação em nosso meu eu, para que nós mesmos pudéssemos fazer um check-up da nossa própria pessoa, para nos autoanalisar a nós mesmos, para que nós mesmos venhamos buscar de Deus um aperfeiçoamento para a nossa vida. O que nós podemos aprender com Tessalonicenses? Nós podemos aprender com Tessalonicenses, podemos aprender com apóstolo Paulo, exortando o povo de Deus à santidade, exortando o povo de Deus ao amor, chamando a atenção do povo de Deus ao trabalho para a obra de Cristo Jesus, chamando a atenção do povo para viver mais em santidade, chamando a atenção do povo, aleluia, para não serem pesados aos seus irmãos na fé. Aleluia, chamando a atenção do povo para que, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas santas palavras de Cristo Jesus, chamando a atenção do povo para orarem abundantemente de dia, de noite, de tarde, de madrugada, em todos os momentos, chamando a atenção do povo para eles crescerem em amor um com os outros, chamando a atenção do povo para serem irrepreensíveis em santidade, irrepreensíveis, imaculados. Sabe o que quer dizer? Irrepreensível? Glória a Jesus. Ele está querendo dizer que que a gente não venha ser chamado a atenção, aleluia, em nada quanto à santidade. Irrepreensível. Para que ninguém venha, irmão, isso não é santo, seja santo. Para que ninguém venha falar, você está na depravação terrível. Sai da prostituição, sai da fornicação, sai, aleluia, da masturbação, sai de tudo. Sejam santos.
Nós não fomos chamados para a imundícia, não fomos chamados para a impureza, mas fomos chamados para a santificação em Cristo Jesus. Porque o corpo já é santo. Mas só que as obras estão sendo santas. Qual que é a minha maneira de pensar? Qual que é as coisas que eu coloco diante dos meus olhos? Qual que é as palavras proferidas pelos meus lábios? Qual que é, aleluia, os meus pensamentos? Qual que são os desejos do meu coração? Qual que é, aleluia, glórias a Deus? Como que é que nós estamos se portando diante de Deus? Glória a Jesus. E ele vai dizer mais um pouco, finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dados pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vós abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra diante do Senhor. Não na paixão de concupiscência, não na paixão da depravação, não na paixão, não no desejo da carne, do desejo, aleluia, das paixões, aleluia, não na paixão, no amor, nos desejos, mas como gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane o seu irmão na fé em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas. Como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Olha que lindo. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Sabe o que ele está dizendo? Vamos trazer para os nossos dias atuais, ok? Glória a Deus. Sabe qual que é a realidade? Se você não libera o perdão, de maneira nenhuma, Deus está aí. Eu vou falar, Jesus. Se você tem dificuldade de liberar o perdão, eu lhe afirmo, eu lhe provo que Deus não está em você. Aleluia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o teu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele enviou o teu Filho unigênito que para morreu, pagou pelos nossos pecados. Pagando pelos nossos pecados, fomos perdoados. Perdoados nós fomos. Ele morreu, entregou, pagou, nos livrou do nosso pecado. Aleluia, ele vai ressuscitar, ressuscitou para que nós sejamos justificados somente por ele. Se você não pode liberar o perdão, Deus, o Espírito Santo não está em você. Glória a Deus. Mas, irmão Vinícius, eu não vou perdoar porque eu não fiz nada de errado. Minha consciência está limpa, minha consciência está bacana, eu estou em paz comigo mesmo. Eu estou em paz comigo mesma. Eu não vou perdoar, porque a pessoa que errou, ela que tem que vir até mim. Eu não vou perdoar.
Vá perdoar. Porque se você não perdoar o teu irmão, o teu pai que estás no céu não perdoará o vosso pecado. E quando estiverem orando, se tiver algo contra alguém, perdoa-nos. Perdoa-nos. Porque o Pai, ele não vai receber a tua oração. Porque o Pai, ele não vai receber a tua oferta. Porque o Pai não vai receber o teu louvor. Porque o Pai não recebe a tua palavra. Porque o Pai não irá estar te ouvindo, porquanto, aleluia, estará sendo vãs as tuas obras para com ele. Perdoe. Perdoe. Ah, o irmão Vinícius Maia, ela me agrediu, me deu um tapa na minha cara que eu rodei minha cara 3 vezes. Você quer que eu perdoe ela? Perdoa. 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 Sabe por que você deve perdoar? Perdoa. Fique limpa. Fique limpo diante de Deus e deixa que Deus irá tratar com aquela pessoa. A justiça é dele, irmã. A justiça é dele, irmão. Não é tua, não. Perdoe. Ah, mas deu 12 tiros no meu corpo. Eu não vejo a necessidade de eu perdoar ele, que tem que vir, me agrediu, fez eu perder alguma coisa, uma mobilidade, me deixou alguma deficiente, fez eu perder, aleluia, um membro, perdi não sei quanto tempo, perdido, quase morri, quase vegetei, quase fiquei entre o vale da morte, sofri, chorei, me deprimi. Ele que tem que vir em mim. Não, perdoa, perdoa. Você que tem que perdoar. Deixa que Deus irá tratar com aquela pessoa que não liberou perdão. Sabe o que mais está falando aqui? Sabe o que mais está falando? Se você não sabe perdoar, você já rompeu o padrão de Deus. Porque havia 613 mandamentos com mais 10 de Moisés. Ao total, na totalidade de 623. Só que Deus falou, calma aí, peraí. Calma aí. Para não ficar muito bagunçado, porque vocês cumprem um, esquece do outro, cumpre um, cumpre 10, esquece 20, cumpre 100, esquece dos 100, cumpre 600, mas esquece dos 23. Vamos fazer um negócio? Vamos juntar aqui, fazer dos 10, dos 613, dos 623, vamos fazer somente 2. Qual era? Amarás a Deus acima de todas as coisas. O primeiro mandamento, maior de todos. Segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se nós não podemos amar, entenda, se você não sabe perdoar, você não ama. Se você tem dificuldade de perdoar, você não ama nem você mesmo. E se você não ama você mesmo, como que você vai amar teu próximo? Não é verdade? Olha que meditação profunda. E Deus fala na tua palavra. Aquele que diz que me ama e aborrece o teu irmão é mentiroso, é mentirosa. Porque como que pode dizer que me ama se não ama o teu irmão que vive em carne, osso, pele, nervo, sangue, olhos, mãos, pés, cabelo, aleluia, boca? Como que pode dizer, aleluia, que ama a mim, que nunca viu, aleluia, e aborrece e despreza o teu irmão? Todo quantos que diz que me ama e aborrece o teu irmão é mentiroso, é herésio, é mentirosa. Glória a Deus. Porque glória a Jesus. Como que pode me amar, sendo que você nunca me viu? A mesma coisa é quando Deus falou, honra o teu pai e a tua mãe. Se o jovem ele não pode honrar a tua mãe, que te concebeu por 9 meses dentro do teu ventre, que cuidou, que alimentou, que deu leite materno, que deu leite de caixinha, leite em pó, deu isso, deu aquilo, mimou, vestiu, alimentou, cuidou, saciou, adornou, levou, cuidou, ensinou. Ele não honra nem a mãe. Como é que ele pode honrar a Deus? Que nunca viu.
Não é verdade? Ah, eu amo a Deus. Uma coisa é Deus. Deus é poderoso, Deus é celestial, vai me salvar. Eu amo a Deus, mas a minha mãe eu não amo. Mentira. Mentira. Glórias a Deus. E sabemos que a mentira, aleluia, do diabo, pois ele é o pai dela. Glória a Deus. Mentira. Então, glória a Deus. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros, porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto continueis a progredir cada vez mais, e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Glória a Deus, aleluia. O que nós podemos aprender aqui? Nós podemos ver que apesar desses problemas e da perseguição que enfrentava os tessalonicenses, a igreja de Tessalônica propagou fielmente o evangelho de Cristo. Houve um sucesso do evangelho de Tessalônica, nos capítulos 1 e nos demais. Ao ponto que Paulo desejou voltar lá, porque Timóteo, seu filho na fé, veio trazer as boas novas para o apóstolo Paulo e para Silas. Foi quando eles se alegraram de ouvir, aleluia, aquilo que eles pretendiam ouvir, que era o progresso espiritual, que era o progresso, aleluia, aleluia, na área da caridade, que era o progresso entre os vossos irmãos na fé, quero progresso em vossos trabalhos, o trabalho de vossas mãos. Quero progresso honestamente. Quero progresso, aleluia, para com a obra na fidelidade ao Senhor Jesus. Quero progresso, aleluia, que outra hora o apóstolo Paulo tenha dado instruções, tenha dado, aleluia, e diretrizes, tenha dado ali para eles, aleluia, glórias a Deus, aleluia, aquilo que foi abordado pelo próprio homem de Deus, sobre, aleluia, glória ao Espírito Santo, aleluia, as suas orientações. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe o que está dizendo aqui em 1 Tessalonicenses? Aqui está abordado dessa certa forma: vivendo uma vida em santidade. Para com tudo. Para entendermos como as primeiras igrejas cresciam fortes e edificadas, temos que voltar ao início do cristianismo e conhecer a sua história. Eu costumo pregar e dizer e afirmo e provo, comprovo, reafirmo, aleluia, que há milhares e dezenas de milhares e dezenas de milhares de chamados evangélicos que nem sequer sabem o que é evangelho. Há milhares de pessoas que estão seguindo a Jesus, mas não entenderam o verdadeiro significado do evangelho.
Há milhares de pessoas que estão sentando, esquentando as cadeiras, estão louvando, estão pregando, estão evangelizando, estão tocando, estão cantando, estão fazendo tanta coisa, mas não entenderam o verdadeiro significado do evangelho. Há milhares e dezenas de milhares de pessoas, aleluia, que fala, que cita, que prega, que exorta, mas não sabe o verdadeiro significado do evangelho. Não sabe o verdadeiro significado do cristianismo. O verdadeiro cristianismo, que tem que ser cristocêntrico, não egocêntrico. Tem que ser Cristo o alvo, Cristo a fonte que jorra água para a vida eterna, Cristo a fonte, a videira verdadeira, Cristo a fonte qual todo ser humano, todo cristão, todo aquele que quer seguir a Jesus, venha buscar nele, porque só ele tem as verdadeiras diretrizes para nos ensinar. Por quê? Assim descobriremos que as atitudes dos líderes fizeram e ainda fazem a diferença no desenvolvimento da igreja. Veremos o modelo de liderança do apóstolo Paulo, de Silas e de Timóteo. Estes homens foram sinceros, honestos e amorosos. Eles reconheceram a soberania de Deus e tornaram-se totalmente dependentes do Espírito Santo de Deus. Sabe o que eles eram? Eles eram pobres de espírito. Tem tanta pessoa que interpreta pobre de espírito não biblicamente. Biblicamente, eu te afirmo, te provo que um pobre de espírito é aquele que se esvazia de si mesmo para ficar na total dependência do Espírito Santo de Deus, para lhe conduzir. Eu lhe afirmo que um pobre de espírito não quer dizer miserabilidade, não quer dizer, nossa, aquela pessoa, ela não tem nada de espírito, ela não tem nada de Deus. Não, mas ela não tem nada dela mesma. É uma pobre de espírito. Ela está na totalidade do teu ser. Ela está na totalidade da esperança. Ela está compreendendo que ela é totalmente dependente da graça alcançada, da graça de Deus, daquilo que não tem custo, daquilo que não tem valor. É graça, é alcançado, é algo que é feito não por obra, não por merecimento, mas é a graça alcançada de Deus. Ela está compreendendo que elas são totalmente dependentes do querer, da vontade, do reger, do agir, do mover, do inspirar, do Espírito Santo de Deus. Ela está compreendendo que ela é totalmente dependente de Jesus Cristo de Nazaré em sua vida. Ela é totalmente dependente de seguir a Cristo, como ele falou, se alguém quiser, quer desse jeito, não quer, manda-te embora. Se alguém quiser vir após mim, siga-me, renuncie a si mesmo, toma a tua cruz, vem até mim, siga-me. Sabe o que ele está falando? Se alguém quiser, não quer, a porta está aí. Não quer? Posso fazer nada por vocês. Quer? Opa, é desse jeito aqui. Quer mesmo? Você tem certeza? Olha lá. É espinhoso, hein? Glória a Deus. Se alguém quiser, aleluia, vim após mim. Sabe o que ele está dizendo? Vim após mim. Vim passar pela jornada o qual eu passei. Se alguém quiser passar pelo que eu passei, vir após mim, caminhar pelas pisadas qual passei, fazendo o que eu fiz, andando como andei, dando exemplo como eu dei, ensinando como ensinei, sendo exemplo para todos. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Nega a si mesmo. Saiba que você tem que crucificar a tua carne. Mortifica a tua carne. Não viva na carne. Para de viver na carne. Porque o que semeia na carne, aleluia,
colherá corrupção. Colhendo corrupção, tu colherá o pecado. Colhendo o pecado, colherá a morte. Colhendo a morte, vai colher 7 palmas de terra no teu peito. Colhendo 7 palmas de terra no teu peito, só resta o juízo final. Rezando, aleluia, restando o juízo final, reza, aleluia. Reza não, aleluia. Resta, aleluia, somente o juízo diante do trono de Deus para ser julgado, e sendo julgado virá a ira, virá a justiça e virá o juízo de Deus, e vindo a ira, a justiça, o juízo de Deus, virá, aleluia, não o céu. Não vai vir um céu, né? Não é o céu que vai vir um lago. Sabe o lago? Glória a Deus. Você não sabe do lago? Vai vir um lago. Ao invés de vir o rio maravilhoso que há de vir, não, mas vai vir um lago. Glória a Deus. O lago de fogo com enxofre, aonde o inferno cessará, porque o inferno é momentâneo. Todo inferno, todos os seus anjos, seus falsos profetas, a besta, todos os falsos, todos, aleluia, os pilantras, aleluia, que pilantraram em cima do púlpito, vão todos, aleluia, com o seu inferno inteirinho, que é momentâneo, que ele não é eterno, vão ser lançados dentro do lago de fogo com enxofre. Você sabia que o inferno é passageiro? Glória a Deus. O inferno é momentâneo. Ele existe agora. Mas logo ele vai se findar. Glória a Jesus. Então, para resumir, aleluia, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 10, vai dizer: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos converteis a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Sabe o que está dizendo? Somente Jesus nos livra da ira vindoura. Nós podemos ver que 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 4, vai dizer: mas, como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Sabe o que está dizendo? Fomos aprovados para falar o que Deus quer. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, glória a Deus, vai dizer: porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o evangelho de Deus. Sabe o que está dizendo? Não devemos ser pesados aos nossos irmãos. Por que não devemos ser pesados aos nossos irmãos? Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras e nos trabalhos para com Deus. Em 1 Tessalonicenses 4, 7 está dizendo: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Sabe o que está dizendo? Glória a Deus. Deus nos chama para a santificação. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, aleluia, vai dizer: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Sabe o que está dizendo? O tocar da trombeta de Deus está próximo. Alarido. O que quer dizer alarido? Como se fosse gritos. Trombeta. Aleluia. Como se fosse barulho. Aleluia.
1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Vai nos dizer: orai sem cessar. Sabe o que está dizendo? A oração deve ser contínua na vida do cristão. A oração do cristão é a combustão do crente. A oração, aleluia, é a lenha. A lenha representa a oração do crente. E lenha sempre queima muito mais. De nos encher do poder do céu para vencer a Satanás. Não deixe as vossas orações desfalecer. Não deixe a vossa oração se esfriar. Não deixe a vossa oração, aleluia, perder o ânimo, ficar desanimada, mas faça com que tua oração, dia após dia, seja mais fervorosa, que a tua oração, aleluia, ela venha comandar o inferno, que a tua oração, outra hora, venha avivar o culto, venha avivar a tua casa, venha avivar o vosso coração. Não deixe desfalecer, porque a oração deve ser contínua na vida do cristão. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21. Glória a Deus. Vai dizer: examinai tudo, retende o bem. Sabe o que está dizendo? Aprendei tudo que é bom e guarde-o. Sabe o que ele está falando? Aprenda a absorver só aquilo que presta, minha filha. Meu filho, aprenda a absorver só o que é, o que não é. Não precisa nem descartar, porque passou no ouvido, entrou no ouvido e saiu no outro direto. Talvez nem entra, que tem uma telinha ali, sabe aquelas telinhas? Sabe aquelas telinhas, aquele glória a Deus? Aquelas telinhas que fica na pia de louça, que fica ali impedindo de a sujeira do alimento descer, sabe? As mulheres de casa estão sabendo o que eu estou falando. As mulheres estão entendendo, não é possível. Os homens também. Os nossos ouvidos, ele tem que absorver, ele tem que guardar aquilo que procede de Deus. Os nossos ouvidos, aleluia, nossa mente, nosso coração tem de guardar aquilo que é padrão de Deus. A nossa vida, a vida do cristão, a vida de um crente salvo, ela tem que ser, aleluia, guardada. Ela tem que ser, aleluia, inspirada, motivada, regida por aquilo que verdadeiramente é princípio, por aquilo que primeiramente foi diretriz, por aquilo que primeiramente foi mandamento, ainda, não foi, ainda é mandamento, padrão bíblico, padrão escatológico. A nossa vida, ela tem que ter somente as coisas que Deus quer que tenha. Sede santo como santo eu sou. Aleluia, glórias a Deus. Não foi chamado para impureza, meu filho, para imundícia. Você não foi chamada para ser lama. Você foi chamado para ser barro. E barro para passar pela mão do oleiro no seu aperfeiçoamento. Aleluia, até que o Senhor venha. Quem recebe essa palavra pode dar um brado de glória? Tem aleluia aí? Glória a Deus. Tem glória a Deus? Aleluia. Creio que não é a palavra que os irmãos queriam ouvir, mas eu creio que pelo menos alguns % dessa mensagem edificou a fé, aleluia. Edificou até a minha. Glória a Deus, porque a primeira paulada na muleira foi a minha. Glória a Jesus. Glória a Deus. Primeiro a receber foi eu aqui, glória a Deus. Olha que coisa tremenda, né?
O pregador que Deus usa para pregar, ele prega para si mesmo. Ou seja, o Espírito Santo que está dentro de você apregou para você, apregou para o teu coração, do teu coração faz você apregoar para a igreja, e apregoando para a igreja você está apregoando para você mesmo. Que tremendo, né? Glória a Deus. A palavra edificante. A palavra de despertar. Palavra do Deus, né? Que tremendo, né, meus irmãos? Nós saber que nós pregamos, tipo assim, quem tá de fora acha que o pregador por estar pregando, ele tá pregando só pra igreja e ele já tá, né? Não precisa, aquela palavra não é pra ele, é só pra igreja. Porque é ele que tá ministrando. Não. Primeiramente a palavra vai pro pregador. Primeiramente o chicote ali, o que for, o bálsamo, né, o óleo, o que for ali, o azeite, vai vir no pregador. Glória a Deus. Amém? Que vocês possam ter recebido essa palavra em nome de Jesus.